Olá, bora entender uma coisa. O que acontece de verdade quando alguém abre um processo na justiça? Muita gente pensa que é aquela confusão que se vê nos filmes, mas não é bem assim. Na verdade, é uma jornada, sabe? Com 10 fases super bem definidas. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, passo a passo. Então, em vez de pensar numa briga única, imagine que é tipo um roteiro, com regras bem claras. Cada etapa foi pensada para garantir que tudo corra de um jeito justo e organizado. Vamos seguir esse mapa para entender melhor como funciona? Olha aí o nosso roteiro completo, desde o primeiríssimo documento até a batida final do martelo do juiz. Cada um desses pontos é um momento chave. Então vamos lá, vamos começar pelo comecinho, que é onde a primeira filtragem acontece. Como eu disse, tudo começa com um filtro. São essas 3 primeiras fases aqui. Elas são super importantes porque é nelas que se decide se o caso tem um mínimo de fundamento legal para poder seguir em frente. A fase 1, a petição inicial. Pensa nela como a faísca que começa tudo, sabe? É o documento oficial que dá o pontapé inicial na briga. É ali que a pessoa que está processando, o autor, conta toda a história. Aponta o dedo para o réu e diz para o juiz exatamente o que quer. Tipo, olha juiz, a construtora não me entregou o apartamento. Eu quero meu dinheiro de volta e uma indenização. E olha que interessante. Antes mesmo do outro lado ficar sabendo do processo, o juiz age como um verdadeiro porteiro. Primeiro, ele dá uma olhada na parte técnica, vê se está tudo certinho, se os documentos estão lá. Depois, analisa o pedido. Se for algo totalmente sem cabimento, tipo cobrar uma dívida de 20 anos atrás que já prescreveu, o juiz barra na hora. O processo pode morrer ali mesmo. Mas calma, nem todo erro significa o fim da linha. Existe o vício sanável. Digamos que a pessoa esqueceu de juntar um documento. O juiz dá um prazo, geralmente 15 dias úteis, para corrigir. Agora, se o erro for um vício insanável, aí a história é outra. Por exemplo, alguém que não tem nada a ver com a história tentando processar. Aí não tem conserto. O caso é arquivado na hora. Fim de jogo. Ok, o processo passou por essa primeira peneira do juiz. E agora? Bom, agora é hora de chamar o outro lado para a conversa. O que era um monólogo do autor vira um diálogo. E é aqui que o conflito começa a tomar forma de verdade. E chegamos na fase 4, a citação. Essa fase é absolutamente crucial. A citação é a notificação oficial para o réu, avisando que ele está sendo processado. Sem essa notificação formal, o processo simplesmente não anda. É uma garantia sagrada do direito de defesa. Aí, a pessoa é citada e pensa, vou ignorar. Péssima ideia. Sabe por quê? Porque isso pode gerar a tal da revelia. Na prática, é como se o silêncio do réu fosse uma confissão. É como se ele estivesse concordando com tudo que o autor disse. E as consequências podem ser bem sérias. A regra geral é, foi citado, tem que responder. Mas antes de partir para a briga, o sistema dá uma chance para a paz. É a fase 5, a audiência de conciliação. A ideia aqui é simples. Tentar um acordo. Um mediador ou o juiz senta com as duas partes para ver se não rola uma solução amigável. Um meio termo que resolva a questão sem precisar de um julgamento. E nesse ponto, o processo chega numa bifurcação. Se as partes fecham um acordo, ótimo. O juiz valida esse acordo e o processo acaba ali. É o cenário ideal. Agora, se não tem aperto de mão, se não rola acordo, aí a batalha jurídica continua. Então não teve acordo, o que acontece? É a vez do réu se defender oficialmente. Essa é a fase 6, a contestação. O réu tem um prazo de 15 dias úteis para apresentar, por escrito, a sua defesa. É o momento dele dizer não foi bem assim, apresentar os próprios argumentos e já começar a mostrar as provas que ele tem. E essa defesa não é só dizer não fiz. O réu pode usar uma arma poderosa, chamada reconvenção. Isso é um verdadeiro contra-ataque. É o réu dizendo, peraí, não só eu não te devo nada, como na verdade é você quem me prejudicou e agora eu estou te processando de volta. Isso vira a mesa completamente. Ok, agora temos as duas versões da história na mesa. De um lado, a do autor. Do outro, a do réu. Com essas duas peças do quebra-cabeça, o juiz começa a organizar o campo para descobrir o que realmente aconteceu. Essas fases são como o juiz arrumando a casa antes do julgamento. Primeiro, ele dá uma chance para o autor responder à defesa, na réplica. Depois, ele define os pontos controvertidos, ou seja, qual é o foco da briga. A dívida existe? O contrato foi cumprido? É aqui que ele também decide se o caso precisa de testemunhas ou se os papéis já contam a história toda. E se for preciso ouvir gente, aí sim a gente chega na fase que todo mundo conhece dos filmes.
A fase 9, a audiência de instrução e julgamento. Esse é o momento da verdade, onde as provas são apresentadas ao vivo, as partes falam, as testemunhas depõem, os peritos explicam, tudo ali na frente do juiz. E essa audiência não é uma conversa de bar, não. Ela tem uma ordem super rigorosa. Primeiro falam o autor e o réu. Depois, vêm as testemunhas de cada lado. E no finalzinho, tem as alegações finais, que é quando os advogados fazem seu último discurso, o último apelo ao juiz. É a última cartada. Bom, depois de toda essa jornada, argumentos ouvidos, provas analisadas, o processo chega finalmente ao seu grande clímax, a decisão final do juiz. Chegamos à fase 10, a sentença. A sentença é o ponto final dessa etapa. É o documento em que o juiz explica todo o raciocínio dele, com base em tudo o que aconteceu no processo, e finalmente bate o martelo. Ele diz quem tem razão e, mais importante, explica o porquê. E aqui tem um detalhe muito importante. Uma sentença pode ser sem resolução de mérito. Isso acontece quando tem algum problema técnico. É o juiz dizendo, estou encerrando o caso, sem dizer quem está certo. Agora, a sentença com resolução de mérito, essa sim decide a briga. O juiz entra na questão e diz quem ganhou. E dentro da sentença, a parte mais importante é o chamado dispositivo. É o resumo da ópera. É a ordem direta do juiz. É a parte que diz, em poucas palavras, qual é o resultado prático, o comando final, que diz exatamente o que precisa ser feito. Então, a sentença foi dada. Acabou? Bom, não necessariamente, porque essa decisão encerra a primeira instância, o primeiro round do jogo, mas ela abre a porta para um recurso. E aí, a discussão toda sobe para um tribunal superior. O que significa que essa palavra final talvez não seja a última palavra de todas.